Mas o que eu ia falar, e eu queria ver a opinião de vocês também, é sobre dívida boa. Esse papo, tem que tomar muito cuidado com isso. É que assim, eu ainda acho que a parte mais difícil, como a gente já falou, é o cara perceber que ele tem um problema, né? Pra ele, de fato, começar a procurar soluções e resolver o fato dele estar duro. A gente pensou aqui em algumas possibilidades, de alguns sintomas e tal. E eu queria, na real, perguntar pra vocês se faltou a gente falar de algum sintoma pro cara se tocar, que ele tá precisando cuidar. Eu pedindo pizza. É 50 minutos pra ver a Eu pizza também, que tá mais mané. barata. Eu também esqueço de pedir qualquer comida que eu vou comer, esqueço. Eu fico assim, caralho, cara, essa porra. Não, e aí quando você acha barata, R$17 o frete? Não, vai se ferrar, né? Então, Nossa, é um eu me resquício estrepei do tanto. passado. Eu já me arrependi 1000 vezes de fazer isso daí. cara. Comida ruim. Cara, agora eu aprendi. Achei aquele hambúrguer torto, né? Mas de Nossa. R$17, né? Mas, da mesma Nunca forma... peçam parmegiana barato demais. É verdade. Duro que A dói, né? parmegiana me pega, eu gosto também. Ao mesmo tempo, é um certo zelo que eu tenho ainda, ou que nós temos, de valorizar o dinheiro que a gente Claro. trabalha. E é esse Porque- zelo que te mantém rico ao longo do tempo. Porque eu falo, uma Mete o frase que eu louco. falo muito, né? A simplicidade é fundamental para você enriquecer. Mas se você enriquecer e perder totalmente sua simplicidade, você volta pra pobreza, né? Então, assim, você saber ter esse equilíbrio de o que vale a pena, olhar o custo-benefício e tal. O desconto é maior se tu não compra. Exato. o Júlio, É. Eu consigo um pacote ótimo com a televisão, o sofá e a sala de jantar. Se comprar hoje, eu consigo um bom Se eu não desconto. comprar nada, o desconto é bem maior. Vem. Não, espera aí, Julius. Você trabalha, eu trabalho. Às vezes, né? Digamos que a pessoa, ao longo da infância dela, ela tenha ganho muitos presentes para que ela consiga se sentir bem. Então, o pai dela deu muitos presentes ao longo do tempo. E aí, ela sempre acha que presente está vinculado com amor. Então, ela vai lá e ela quer comprar também, porque aquilo representa amor. Se ela não mudar a forma que ela pensa sobre consumo, ela vai seguir comprando. Então, eu preciso olhar para isso, entender, mudar meu pensamento para mudar meu comportamento. Hoje em dia, compras compulsivas ainda não está caracterizada no DSM como um vício, mas está caminhando para isso. Já tem pesquisa de neuroimagem indicando isso. É isso que é um problema que tem aumentado? A gente tem uma incidência que fica em torno de 3 a 5% de compra compulsiva no mundo. Aumentar a gente não consegue sinalizar porque antes não era tão discutido. Então é que nem a gente dizer assim, problema de saúde mental está aumentando no mundo. Na verdade, talvez o que a gente não tinha era diagnóstico. Entendeu? Será que está aumentando? Em relação à compra compulsiva, a gente pode partir do mesmo pressuposto. Talvez antes não tinha diagnóstico, agora tem. E aí... E tem toda a mídia, a propaganda, que tá muito mais Tem. forte, a internet, que gera Ferramenta, essa compra compulsiva Não, é muito maior, fácil, né? assim, muito fácil. Aquele lance da madruga ali, que tu abre É o muito aplicativo, fácil, entendeu? é muito fácil. Yeah. E é realmente uma recompensa rápida, né? E aí a pessoa que tá exatamente nessa condição, trabalhando o dia inteiro e tal, ela fica muito suscetível a esse tipo de coisa. Porque ela realmente tá fragilizada emocionalmente, ela tá se sentindo incapaz de mudar a vida dela. Então é como se aquela próxima compra fosse a única coisa que dissesse pra ela assim, tu ainda tá viva. E aí ela vai lá e passa aquele cartão. Então essa percepção é um primeiro passo coisa, importante. É. Os principais dores de cabeça que a gente tem no dia a dia quando a gente é pobre é por causa de grana mesmo. Sim. Né? E não é só quando é pobre do ponto de vista absoluto, né? Por exemplo, assim, tu pega... uma pessoa é pobre e ganha um salário mínimo. Não, uma pessoa pode ser pobre ganhando 50 mil reais. Sim. E aí, dependendo do nível de problema que ela tenha, né? Esse nível de problema vai causar tanto dano emocional, psicológico. Tanto é que problema financeiro é um dos maiores motivos de ansiedade e depressão. E problema financeiro, dívida, aumenta em 3% o risco da pessoa, inclusive, cometer suicídio. Como evitar, né? Tanto que tem uma frase que eu uso muito no meu livro, no canal, que é: se você não tem educação financeira e controle emocional, vá mais ao parque em vez de ir ao shopping. Porque no shopping você pode gastar, o céu é o limite. No parque é ali uma bicicleta e uma água de coco, né? Então, assim, ir menos no shopping,
Porque senão fica muito no âmbito das ideias. Ah, é verdade, eu tenho que melhorar. Tá, mas o que você faz? Vai mesmo no shopping, caramba. Né? Para de ir nessa porcaria. É né? bem isso. Aí, outra coisa. Eu já reparei que quando eu tô, sei lá, quando eu tô triste, eu fico com tendência de começar... Tenta ler um livro em vez de mexer no celular. Sabe, trazer atitudes práticas que vão fazer com que a gente não gaste? Porque senão a gente vai gastando, né? Não se expor à oportunidade de gastar. Exato. Vida simples, minimalista. Para de comprar coisa, para de comprar blusa, para de ficar viajando por um tempo. Exato, por um tempo. Porque assim, quanto mais dinheiro você tem, mais rápido ele vai se multiplicando. Então o problema é o estágio inicial, que é meio desanimador. Você colocar na cabeça do cara que dá pra ele guardar, sei lá, 10% do salário dele, isso é bom? Dá pra guardar 10% do salário? Dá, né? A maioria da galera do meu canal guarda R$50, que é bem menos do que 10%. Então o salário mínimo é 140, 10%, né? Então já estaria ótimo. Então tá bom, o cara que você convenceu o cara que ele guardar R$50 por mês ali, e o cara vai pensar logo, porra, meu irmão, mas a minha cervejinha, porra, mas e o meu futebol, né? Se for esse cara, porque tem os caras também que não tem jeito, né? Tem os caras que, puta caralho, aí eu não pago aluguel. É óbvio, né? A gente tem que levar em consideração que a pessoa saiu da base da pirâmide, tá comendo, tem onde dormir. Se ela não tem isso, então... Nada disso que a gente tá falando aqui se aplica. Exato, exato, né? Mas essa pessoa que já saiu disso e ela se encontra numa situação difícil, tem que mudar muitas vezes a forma que eu vejo. Isso são as crenças, né? O que eu acredito do mundo tem que mudar. Por um ano, viva no limite da simplicidade extrema. Cara, não tem como tua vida não tá outra daqui a um ano. Só que vai ser gostoso? Não. Vai ser fácil? Não. Vai ter que trabalhar, vai ter que abrir a torneira e trabalhar mais por um ano. Vai ter que parar de gastar com prazeres por um ano. Vai ter que diminuir o nível e mesmo vendo aquele dinheiro começar a crescer, você manter o nível por um ano. Não, aquele dinheiro não é pra eu já aumentar o meu ritmo, o meu estilo de vida. É pra eu continuar, porque daqui a um ano, ou 2, ou 6, aí sim a minha vida vai estar outra, a ponto de eu começar a usar meu dinheiro com mais prazer e com mais paz, né? Então, essas mudanças de pensamento é um primeiro passo. Que é o que eu já tinha falado, eu acho que em algum momento, que é a mudança do modelo cognitivo. Então eu preciso mudar a forma que eu vejo. Tu fala muito sobre isso, né, Duda? De, tipo, muda a tua percepção, muda o que tu pensa sobre as coisas. Tu não pode isso, tu não pode aquilo. Saber que tu não pode, né? Ser realista. Então essa é a primeira coisa. Mas é interessante porque tem que haver o meio termo. Tipo assim, você não pode continuar sendo aquele cara que não gasta, só que tem gente que mete o louco. E aí volta pra pobreza. Não pode meter o louco, pô. Não pode. Não pode. Não pode rasgar dinheiro. Como então, é que tu não mete o louco? Não tendo cartão de crédito. Mas pra mim ainda é desafiador, de vez em quando, eu falar, Duda, compra, velho. Quanto que eu tenho na conta? Quanto que eu posso gastar? Quanto que eu posso economizar? Só que, na verdade, o que tá ali no teu extrato bancário é só uma representação do teu comportamento. É eu que gastei, é eu que... É verdade. Né? Assim, foi eu que passei o cartão de crédito, foi eu que um dia tava estressado e disse, vou azar e gastar tudo. Então, é o comportamento que vai construir o teu resultado financeiro. Quando a gente consegue entender que é o comportamento que vai construir resultado financeiro, a gente começa a olhar o dinheiro de uma outra forma. Dívida ruim. É aquela dívida que você faz a dívida só para um prazer momentâneo ali, uma dívida de consumo, um sorvete caro no shopping, né, sei lá, e não vai te dar retorno nenhum. Agora, qual que é o problema? Tem muito influenciador milionário que fica o tempo todo falando de dívida boa. Dívida boa, dívida boa, dívida boa. Tá, tem muito influenciador milionário que ele ama fazer dívida porque é melhor ele fazer uma dívida do que tirar os milhões que ele tem investidos. Então vou dar um exemplo. O cara tem aqui R$1 milhão investido. Esse 1 milhão rende quase 10 mil por mês pra ele. Não vale a pena ele tirar esse 1 milhão, perder esses 10 pau por mês? Ele prefere ele fazer uma dívida e vai pagando aos poucos com o salário dele. Só que isso é um raciocínio muito bom pra quem tem uma grana boa. É o mesmo raciocínio da casa lá, de alugar ou comprar. E aí eu percebo que quanto mais eu tenho conhecido pessoas ricas, eu percebo que rico ama fazer dinheiro com o dinheiro dos outros. Ama ficar cada vez mais rico usando dinheiro do banco. Por quê? Porque ele já tem muito dinheiro e a renda ali dá uma grana boa. Só que aí o pobre vai lá e vê aquela miniatura. Dívida boa. Faça dívidas. E tá na moda. Tem muito coach que fala isso e recomenda fazer dívida. Só que o pobre não entende que isso só vale a pena pro cara que tem milhões.
Aí o pobre vai lá e faz uma dívida comprando um tênis. Sabe? Tipo, não vai ajudar em nada essa porcaria de dívida. Essa dívida horrorosa, né? Então, tomar cuidado com esse papo de dívida boa, porque a dívida boa é aquela que você vai fazer e ela vai te dar um retorno ainda melhor do que o valor da dívida que você tá fazendo. Então, por exemplo, comprar uma casa, eu vejo como uma dívida boa. Ah, vou alugar um carro. Comprar um tênis pra resolver uma dor que você tem no pé. Sim, né? tem algum problema, tá resolvendo alguma coisa ali. Isso. Não é simplesmente um prazer momentâneo, né? Uma dívida, eu não sou a favor de alugar carro, mas faz de conta que o cara aluga carro pra fazer Uber e começar a ganhar 5 pau por mês em vez de continuar ganhando um salário mínimo lá no trampo dele. Dívida boa. Ele tá pagando ali 1.500 o aluguel, só que ele tá ganhando 3.500 a mais de salário. Então, entender isso pra galera não cair nesse papo simplesmente de que é bom ter dívida. Você tem que entender por que é bom ter dívida, pra quem que isso faz sentido, porque o pobre só se lasca fazendo dívida. Aí tem um monte de gente que vive assim, né? Ah, eu tô bem, eu tô mal, eu tô bem, eu tô mal, eu tô bem, eu tô mal. O que tá acontecendo? O nosso cérebro, ele tem o que a gente chama de sistema de recompensa. Ele vai estar lá dentro do nosso núcleo accumbens. E nessa área vai estar liberando dopamina. Dopamina é como se fosse um combustível, é um neurotransmissor, mas falando assim de uma forma muito didática, é como se fosse o combustível do carro. Sem a dopamina o carro não anda. Sem dopamina no cérebro, sem combustível o carro não anda. Sem dopamina no cérebro a gente não se movimenta. Tá. Então eu só vou pegar pra tomar água quando eu tiver com sede. Então tem disparo dizendo pra eu buscar. Será que eu não mimei o meu sistema de recompensa? Será que eu não dei tanto estímulo, que agora eu não sei mais viver sem comprar, por exemplo? Então é como se a gente colocasse um combustível muito mais potente e eu perco a capacidade de controlar ele. É aquela coisa de gente tá sempre buscando a recompensa. Eu mereço. É. De sexta-feira. Eu trabalhei a semana inteira, eu mereço. Quem tá triste não tá mais. É, né? Exato. Isso aí. Sou o rei do camarote hoje. Dívida boa é aquela dívida que você gasta, que você se endivida, mas que vai te dar algo maior do que o valor da dívida. Vou exemplificar aqui. Né? Então, assim, você fazer por exemplo, um curso. Tá. Vou comprar um curso de designer de sobrancelha. Vou gastar lá 500 pau. Só que dali pra frente você pode começar a ganhar 2, 3 mil a mais do que seu salário. Foi uma dívida boa. Comprar uma casa. Vou comprar a casa. Ah, mas é um passivo. Tem IPTU, tem o caramba 4. Só que vai me dar a paz de ter uma casa e vai aumentar o preço, como o caso do meu apartamento. Eu me endividei, paguei 260 mil no meu AP, hoje ele vale 400. Foi uma dívida boa. Então, simplificando, o que eu considero a dívida boa... Uma aposta arriscada também. Não vai comprar tua casa pra vender, né? Tu que é pobre, tu vai comprar tua casa pra tu morar dentro dela. Sim, né? Sim, E querendo ou não... Por mais que tenha gente que fala, mas é arriscado. Cara, eu não conheço ninguém que se arrependeu de comprar uma casa que ela desvalorizou. Já vi gente que ela desvalorizou de um ano pro outro. Mas eu nunca vi alguém que a casa tá valendo menos do que o valor que ela pagou lá atrás. Tá. Por exemplo, eu comprei um apartamento e depois virou a Cracolândia. Tá, teu apartamento vai desvalorizar, mas com certeza ele ainda assim tá valendo mais do que quando você pagou há 10 anos atrás. Então, uma dívida boa é aquela que você se endivida, mas que você vai obter um valor financeiro, um retorno financeiro maior que o valor da dívida. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço, a gente se vê no próximo, valeu! Valeu, pessoal!